aqui no início, a questão do endividamento do produtor rural tem tudo a ver com o tema dele. Vou chamar aqui agora o João Marcos para falar com a gente sobre o superendividamento do produtor rural. João Marcos, você já é de casa, já vou te deixar aqui para você dar o seu show. Qualquer coisa me avisa. Um abraço. Luiz, bom dia. Eu agradeço por mais uma oportunidade de estar com vocês no terceiro congresso desta grande família que é a família Abrada. E vamos ao tema, né? Para quem não me conhece, meu nome é João Marcos Costa Monteiro, eu falo de Guaxupé, sudoeste de Minas, para todo o Brasil. Sou advogado aqui, mas atendo também em todo o Brasil aí. E sou pós-graduado em Direito do Consumidor, já fui coordenador de PROCON por mais de 6 anos, então é uma área também que eu atuo, que é a defesa do consumidor, e hoje eu quero fazer uma interseção desses dois temas, o agro e o direito do consumidor, e enfocar no superendividamento. E não é segredo para ninguém que nós ainda estamos vivendo reflexo de uma crise mundial desencadeada pela pandemia do coronavírus e também pela guerra entre Rússia e Ucrânia, e o agronegócio não passa, né, ileso a esses impactos econômicos que foram decorrentes também dessa crise. E, sem sombra de dúvida, o tema superendividamento do produtor rural e a sua recuperação judicial passa a ser um assunto de extrema relevância, na medida em que o agronegócio ele é a mola propulsora da nossa economia. Aliás, eu quero abrir aqui um parênteses para dizer que o que salvou o Brasil na pandemia foi a agricultura e as atividades ligadas ao agronegócio. E é exatamente por essa importância do agronegócio que o produtor rural ele deve ser protegido hoje em sua hipervulnerabilidade. Sim, o produtor rural ele é hipervulnerável, pois ele vive incertezas. E isso faz com que ele se assemelhe ao consumidor, que é considerado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor como a presunção de vulnerabilidade do consumidor. E o produtor rural ele é hipervulnerável porque ele vive de incertezas. Por quê? Porque o custo muito elevado da safra, muitas vezes há uma frustração de safra devido a intempéries climáticas, há uma volatilidade de preços de grãos, de insumos, de combustível. Então, todos esses fatores desestabilizam a vida financeira do produtor rural. Se não tiver produtividade, se ele não tiver produtividade, se ele não conseguir honrar as suas dívidas e reestruturar ali a sua vida financeira, a medida que se impõe a ele é essa proteção ao seu superendividamento. Mas para reestruturar a vida financeira do produtor rural, ele precisa ser organizado. Ele precisa saber dividir ali o capital pessoal dele, né, as despesas pessoais, das suas despesas com o negócio produtivo. E quem vai falar melhor sobre isso, eu creio que vai ser a doutora Nayara, que vem depois de mim, porque ela vai falar sobre governança. E tem tudo a ver com essa separação, né? O produtor rural saber ser organizado, justamente para que ele não caia também em uma desorganização, né? Que ele não seja desorganizado em suas finanças. Tá? Isso aí tem que ter uma mentalidade aí para poder saber se organizar, né? E tentar sanar isso daí. O produtor rural, ele possui uma empresa a céu aberto. O produtor rural ele não depende simplesmente da sua capacidade de produção ou de sua boa vontade, mas de fatores climáticos e econômicos do mercado que lhe sejam favoráveis ao seu sucesso. Então, diante desse cenário que o torna vulnerável, é que o produtor rural necessita de uma segurança jurídica. E se o produtor rural está no caos sem conseguir produzir superendividado, ele tem que buscar sanar a vida financeira e salvar o seu patrimônio. E é aí que entra a lei do superendividamento. Em 1º de julho de 2021, foi promulgada a lei do superendividamento, a lei 14.181 de 2021,
que alterou dispositivos importantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, visando modificar a disciplina do crédito ao consumidor e trazer novas maneiras de prevenção e tratamento do superendividamento bancário. Porque o produtor, ele busca recursos numa instituição financeira e muitas vezes ele não dá conta de pagar. E o produtor, antes de ser produtor, ele é consumidor. Então a lei, ela trouxe um novo procedimento judicial que poderá ser invocado pelo consumidor sobreendividado na tentativa de solucionar as suas dívidas junto aos credores. Mas, João Marcos, qual que é a definição de superendividamento? Olha, a jurista Cláudia Lima Marques, ela traz um clássico conceito, e isso foi introduzido na lei de superendividamento, dizendo que superendividamento é a impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo, excluídas, logicamente, as dívidas tributárias, oriundas de delitos, ou as dívidas de pensão alimentícia. Isso aí não entra. Em um tempo razoável, com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio. Então, essa definição da jurista Cláudia Lima Marques foi integrada a essa lei do superendividamento. Então, lá no dispositivo da lei, vai dizer que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa física, veja bem, não entra empresa, pessoa física de boa-fé, pagar o total de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Aí vem o governo e faz o decreto 11.150 de 2022 para definir o que é mínimo existencial. Na lei, diz que o mínimo existencial refere às condições materiais mínimas que o indivíduo precisa para sobreviver. E o governo vem e diz que o mínimo existencial se refere a 25% do salário mínimo, ou seja, R$ 303. Você acha que alguém consegue viver com R$ 303, o mínimo existencial? Eu faço um comparativo com o Auxílio Brasil, que é R$ 600. Como que vem um decreto dizer que 25% do salário mínimo é o que regulamenta o mínimo existencial? Aí tem agora uma arguição de cumprimento de preceito fundamental lá no Supremo, discutindo a inconstitucionalidade deste decreto, porque senão a lei do superendividamento vai se tornar letra morta, né? Mas aí é cenas dos próximos capítulos aí. Mas a lei, ela pode ser aplicada em benefício dos produtores rurais? Pode. Eu entendo que pode. Por quê? Porque embora a lei do superendividamento vai trazer dispositivo que tipifica o que não é alcançável pela norma, e dentre eles o crédito rural, eu entendo que o produtor rural ele pode utilizar em seu benefício a lei do superendividamento. Lá no dispositivo da lei, diz que não podem ser objeto de conciliação as dívidas provenientes de contrato de crédito com garantia real, não pode, não entra na lei. Os contratos em que foi dada hipoteca ou alienação fiduciária de bem imóvel, os financiamentos imobiliários, como financiamento obtido para a compra de uma casa, e os contratos de crédito rural, não entram na lei do superendividamento. Mas as dívidas oriundas de crédito rural, tais como as de contratos formalizados em cédulas rurais ou cédulas de crédito bancário, não entram. Ocorre que existe uma exceção. As cédulas de crédito bancário que não dispõem sobre a origem de recursos e não possuem garantia real, elas podem entrar, sim, na lei do superendividamento. E, aliás, o produtor rural ele tem alternativa. Ele pode se utilizar da lei quando envolver demais contratos financeiros decorrentes de uma relação de consumo, a exemplo de contratos de empréstimo pessoal
que muitas vezes o produtor rural, ele se embanana todo, ele vai ao banco e ele faz empréstimo pessoal, um contrato de financiamento normal e cai no superendividamento, como o CDC, que é o crédito direto ao consumidor. Ele faz compra através de cartão de crédito, dentre outras avanças aí, que um dia ainda eu posso explicar melhor. No congresso passado eu já falei sobre a relação de consumo que envolve o produtor rural, que ele é considerado consumidor e ele pode invocar essa lei. Agora, qual que é o procedimento judicial da lei de superendividamento? Para essas operações, a lei apresenta um procedimento que pode ser requerido via judicial, que muito se assemelha à recuperação judicial das empresas. Porém, esse formato ele é mais simples, ele é mais singelo. O produtor rural, na qualidade de consumidor, ele vai nomear todos os seus credores e vai solicitar ao juiz, através de um advogado, a repactuação dessas dívidas. Então, ele chama os seus credores de forma coletiva em juízo, vai citar esses credores e vai propor um plano de pagamento. Aí vai ser realizada uma audiência conciliatória com a presença de todos os credores, ocasião em que o produtor rural ele vai apresentar um plano de pagamento com um prazo máximo de 5 anos para pagar todas as dívidas, mantendo-se, logicamente, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Né? Vai ter uma redução de juros aí, uma redução de encargos, para que esse produtor rural, que é também considerado consumidor, ele possa sanar aí a sua vida financeira e ter crédito para voltar, né, a tomar crédito e conseguir produzir para colocar alimento na nossa mesa. No plano consensual, então, poderão constar medidas de alongamentos de prazos, redução de encargos e a remuneração do fornecedor de crédito ou fornecedor de produto. E isso vai fazer com que haja a suspensão e a extinção de todas as ações judiciais contra aquele produtor rural que é consumidor. E vai tirar o nome dele dos cadastros de restrição ao crédito. A partir do momento que o juiz homologa o acordo em que está tudo sanado, o prazo de 5 dias úteis para tirar o nome daquele produtor consumidor dos cadastros do Serasa e SPC. E caso um dos credores não aceite a proposta oferecida, o devedor, ora produtor rural, ele pode requerer ao juiz a instauração de um procedimento compulsório que terá o condão de obrigar a esses credores a adesão. E nesse plano compulsório, o juiz vai assegurar ao credor, logicamente, que ele receba o valor principal com a correção monetária e o prazo máximo, como eu disse, é de 5 anos para pagamento. Aí você pode perguntar, mas e as operações que não são abrangidas pela lei do superendividamento? Como que faz? Olha, podem ser renegociadas também a qualquer tempo, já que todas as instituições financeiras, principalmente o Banco do Brasil, mantêm programas, e os bancos oficiais mantêm programas de recuperação de crédito, que variam de acordo com as fontes e os recursos e regiões do Brasil. Cada região, né, cada banco tem a sua fonte de recurso. Então, baseado nessas fontes, é que os bancos mantêm esses programas aí. E quanto aos créditos rurais, João Marcos, como que faz? O produtor rural, ele sempre deve ficar atento ao preenchimento dos requisitos dos alongamentos rurais, que possui lei própria. A Lei 9.138 de 95, que é a lei da securitização. Lá vai ter requisitos próprios para que o produtor rural ele possa sanar aí a sua dívida. A instituição financeira ela é autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos, como eu disse, pactuados lá no instrumento de crédito, desde que esse produtor rural, que é o mutuário, comprove a sua dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais situações. Como eu disse lá no início, dificuldade de comercializar os seus produtos, frustração de safra,
fatores adversos, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da sua atividade agrícola. Então, ele conseguindo provar isso, ele pode pedir a prorrogação. A prorrogação é um direito desse produtor financiado, que poderá ser exercido quando eventual dificuldade temporária ocorrer. E ele tem que seguir também o que determina lá o Manual de Crédito Rural. E eu quero deixar uma observação final aqui. A recuperação judicial do produtor rural, ela passa a ser um tema estratégico, já que o momento em que o produtor rural ele vai distribuir uma ação de recuperação e ela é aceita pelo juiz, todas as demandas executivas vão ficar suspensas para que o produtor possa organizar a casa e fazer uma programação de pagamento. Então, a lei do superendividamento, eu defendo que ela seja, inclusive, alterada para colocar o produtor rural. Sabe por quê? Porque o produtor rural, ele coloca, repetindo, coloca comida no nosso prato e ele deve ser defendido ele deve ser defendido e protegido também contra esse superendividamento, com o intuito, inclusive, de preservar o seu patrimônio. Porque imagina o produtor rural perdendo o seu patrimônio. Se ele perde o seu patrimônio, nós não vamos receber a comida que ele produz. E aí é a fome que ocorre em nosso país. Então nós precisamos valorizar o agro. O nosso agro não é fascista, porque o nosso agro é que vai alimentar os nossos brasileiros. E eu deixo uma frase final aqui. Dar crédito equivale a dar confiança. É depositar no tempo a crença do retorno. E esse retorno é a comida no prato do brasileiro. Um bom dia a todos e espero que vocês tenham aí conseguido entender essa filosofia do superendividamento, essa proteção ao produtor rural, também englobando esse produtor que também é consumidor. Meus parabéns, João. Eu estava com muita expectativa no seu tema, eu acho um tema extremamente interessante. E a lei do superendividamento veio e a gente ainda não assentou de que forma ela vai ser aplicada ou não aqui para o nosso setor do agro, né? E realmente, o agronegócio ele convive com um problema crônico de endividamento. E pela importância que ele tem, tanto de segurança alimentar quanto a importância econômica que ele tem no nosso país, essas ponderações foram fantásticas. Parabéns, João. Obrigado, bom dia a todos e um excelente congresso. E fiquem ligados, gente, não perca nada, porque um assunto acaba tendo ligação com o outro. Sem dúvida, João, muito obrigado. Bom, gente, depois dessa